Bem, aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre dependência linear de vetores. É um assunto muito importante, ele é uma continuação do assunto que a gente já vem estudando sobre vetores e ele vai dar continuidade ao vídeo combinação linear que vocês vão ver provavelmente aí num card que vai aparecer aqui em cima. Tudo bem? Então a gente vai assistir agora esse vídeo de dependência linear. Não esqueça de se inscrever no canal, de apertar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos e principalmente se você gostar de deixar o seu like no nosso vídeo. Beleza, gente? Então não se esqueça, se vocês tiverem dúvidas, comentem! Bom, pessoal, como eu disse para vocês, nesse vídeo a gente vai trabalhar sobre dependência linear de vetores. Bom, basicamente vai ser a gente estudar quando que os vetores são linearmente dependentes e quando eles são linearmente independentes. Então vamos lá, nós temos duas opções aqui. Os vetores serão linearmente dependentes ou eles serão linearmente independentes. Certo? Essas são as duas opções que nós temos aqui de vetores, linearmente dependentes ou linearmente independentes. Nós usamos uma sigla para nos referirmos, né? Não tem que toda hora falar linearmente dependentes, linearmente independentes, a gente chama esses daqui de LD e esses aqui de LI. Bom, a questão é, quando que vetores são linearmente dependentes? Vetores são linearmente dependentes? Vetores são LD quando formam uma combinação linear. Uma combinação linear, que a gente já viu no vídeo passado, como já foi anunciado um pouco atrás aí no nosso vídeo. Quando eles formam uma combinação linear. E vetores, paralelamente aqui, vetores são LI quando, obviamente, né, quando não formam combinação linear, uma combinação linear. A gente não viu ainda caso desse aqui, né, de não formar combinação, a gente vai ver nessa aula de hoje em alguns exemplos, tá? Combinação linear. Nesse caso, quando eles são LI, a gente vai escrever aqui, ó, vetores LI, vetores linearmente independentes, formam uma base. Vamos colocar aqui até em letra grandona aqui, uma base vetorial. Uma base, só para eu dar um exemplo para vocês do que é uma base, base vetorial, a gente trabalhou já com um exemplo de base vetorial que são os versores. Versores são um exemplo de base vetorial. Coloquei vetorial, né? Vetorial, tá? Versores, então aquele IJ, IJK, eles são base vetorial. Depois a gente vai até usar os versores também para analisar um exemplo de vetores que são LI, tá bom? Bom, tendo isso em vista, vamos ver exemplos de vetores LI e LD, tá bom? A gente vai começar com LD em R3. Bom, então a gente vai começar com três vetores, tá? U, V e W. A gente vai trabalhar com os vetores, pessoal, ó. Vou colocar aqui, exemplo 1. A gente vai trabalhar com os vetores
naquele modelo de vetor com coordenadas apenas, tá? Então, ó, sejam os vetores U igual a 1, menos 2 e 5, V igual a 3, menos 4 e 7, e W igual a menos 7, 8 e menos 11. Primeira coisa aqui que a gente vai fazer é verifique seção LI ou LD. Bom, para verificar se eles são LI ou LD, a gente vai começar usando o nosso conceito, né, que a gente já conhece, de combinação linear. Então a gente vai pegar e sugerir que esses vetores formam uma combinação linear. Então, ó, vou colocar aqui suposta, que pode ser verdadeira, né? Suposta combinação linear. Tá, então eu vou falar assim, que W é igual a alfa U mais beta V. Bom, montando essa combinação linear, o que vai acontecer? O W, ele é menos 7, 8 e menos 11. Alfa U vai ficar alfa vezes o U, que é 1, menos 2 e 5, mais beta V, que é beta vezes o vetor V, que é 3, menos 4 e 7. Distribuindo alfa e beta, a gente vai ficar com menos 7, 8 e menos 11, igual a alfa, menos 2 alfa e 5 alfa, que é ponto e vírgula, tá? Fecha, mais 3 beta, menos 4 beta, 7 beta. Somando esses dois vetores, é primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Vamos ver como é que fica, ó. Menos 7, 8 e menos 11 é igual a alfa mais 3 beta. Alfa mais 3 beta. Menos 2 alfa, menos 4 beta. Menos 2 alfa, menos 4 beta. E 5 alfa mais 7 beta. 5 alfa mais 7 beta. Agora, gente, nós já temos condições de montar 3 equações com alfa e com beta. Alfa mais 3 beta igual a menos 7. É a primeira equação do sistema. Olha só. Alfa mais 3 beta é igual a menos 7. A segunda equação, menos 2 alfa, menos 4 beta é igual a 8. E a terceira, 5 alfa mais 7 beta é igual a menos 11. Pronto, 3 equações. O que a gente vai fazer agora? A gente vai escalonar esse sistema. Para isso, a gente vai transformar em uma matriz de escalonamento. E aí, a gente já vai ver um segredo que a gente vai usar nos próximos, tá? Em vez de fazer todo esse processo toda vez, a gente já vai fazer uma coisa direta da próxima vez, que é isso aqui, ó. Olha para a matriz de escalonamento que ela virou. Estou colocando só os coeficientes e o termo independente, tá? Os do alfa, os do beta e o número sozinho aqui. Vocês vão falar, professor, escalonamento a gente fez aqui com alfa, beta e gama, ou com x, y, z, aqui só tem duas. Dá para fazer do mesmo jeito, tá? E aqui, olha o que aconteceu. 1, menos 2 e 5 é o próprio vetor U, eu coloquei ele em pé aqui, ó.
ele acabou aparecendo em pé. O vetor V, ele apareceu aqui, e o vetor W apareceu aqui. Então isso já vai ficar bom e marcado para o próximo exemplo, a gente fazer direto. A gente vai pôr suposta combinação linear, colocar essa linha e pular para essa matriz de escalonamento. Tá certo? Bom, para escalonar, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a equação de cima para escalonar a de baixo. Então eu vou multiplicar por 2 e somar nessa equação aqui. Então eu conservo a primeira linha. Aqui eu vou alterar, vou fazer de azul, tá? Só para destacar. Então, ó, 1, 3 e menos 7. A segunda linha será alterada, então, ó, 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 2 vezes 3, 6. 6 menos 4, 2. 7 vezes menos 2 dá menos 14. Com 8, menos 6. Pronto, escalonei a segunda linha. A terceira ainda não, então ela continua sendo 5, 7 menos 11. Tá? Essa é a terceira. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a primeira para escalonar a terceira. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. Eu vou multiplicar essa primeira por menos 5. Vou fazer apertadinho aqui que cabe. Ficou meio esquisito, mas tá bom. E vou somar aqui na terceira. Tá? Vou somar aqui na terceira linha. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou continuar fazendo nesse espacinho aqui, ó. Vamos otimizar a nossa lousa aqui. Então, aqui a nossa matriz, ela vai ficar assim. 1, 3 e 7. Menos 7, né? 0, 2 e menos 6. E a terceira linha é escalonada. 1 vezes menos 5 dá menos 5, com 5 dá 0. 3 vezes menos 5 dá menos 15, com 7 dá menos 8. Opa, deixa eu fazer com a pontinha aqui para ficar bem fininho. Menos 8. E menos 7 vezes menos 5 dá 35. 35 menos 11 dá 24. 24, pronto. O que a gente vai fazer agora? Continuar o nosso escalonamento. Para continuar nosso escalonamento, eu tenho que usar agora a segunda linha para escalonar a terceira. E, gente, não precisa aqui fazer aquela multiplicação cruzada que a gente já viu nas aulas de sistemas lineares lá atrás. Né? Não há necessidade. O que a gente pode fazer? Você multiplica essa de cima aqui apenas por 4 e adiciona aqui embaixo. Pronto. Já vai escalonar a terceira linha, tá? Então, ó, como a gente já sabe, a primeira e a segunda linha elas não vão mudar. Vai ficar 1, 3 e menos 7. Tá? Elas não vão sofrer alteração. A segunda também, 0, 2 e menos 6. A terceira sim vai sofrer alteração. Então, olha só. A gente vai ter aqui 0 vezes 4 dá 0. 0 com 0 dá 0 mesmo. Ok, maravilha. 2 vezes 4 dá 8. 8 com menos 8, zerou. E menos 6 vezes 4 dá menos 24. Com mais 24, zerou também. Gente, sabe o que isso significa? Que a gente zerou a terceira equação, a gente eliminou ela. Ficamos só com duas. Partindo para o sistema de novo, ó, isso é bem possível, tá? A gente vai ficar com alfa mais 3 beta é igual a menos 7. A gente vai ficar com 2 beta é igual a menos 6. E embaixo 0 é igual a 0. Como 0 é igual a 0 é uma verdade matemática, isso aqui é verificado, é verdadeiro, a gente pode continuar o sistema e nós já sabemos de uma coisa. A gente já pode até anotar aqui. Os vetores são LD, porque quando a gente chega nesse ponto, a gente viu que o sistema ele é possível, tá? É um sistema possível determinado, é o que a gente chamava lá no ensino médio de SPD, sistema possível determinado, tá? Bom, então para resolver a gente começa pela segunda equação aqui, vai ficar 2 beta é igual a menos 6, portanto beta é igual a menos 6 dividido por 2, beta é igual a menos 3. Pronto, achamos o valor do beta. Agora o alfa, a gente vai lá para cima. Ó. Alfa
mais 3 vezes o beta, que a gente acabou de descobrir, que é menos 3, é igual a menos 7. Ó, eu só estou reproduzindo a primeira equação, que é essa aqui de cima, e trocando beta por menos 3. Então ficou alfa menos 9, 3 vezes menos 3, né? É igual a menos 7. Continuando aqui na frente, ó, alfa é igual a menos 7 mais 9, porque passou para o outro lado e somou. Alfa, portanto, igual a 2. Descobrimos o valor do alfa e do beta. Sabendo o valor de alfa e beta, então ó, os vetores são LD e formam. E formam o quê? Bom, para eles serem LD, eles formam uma combinação linear, que será a combinação linear seguinte, ó, W, que era aquela nossa suposta combinação linear aqui, ó, lembra dela? Volta para ela no começo. W é igual a 2U e o beta é menos 3, então menos 3V. Como combinação. Então, gente, esse é um exercício que deu LD, tá? É um exemplo, um exercício que deu LD porque forma combinação linear, tudo bem? Ficou um pouquinho apertadinho lá embaixo, ali no alfa, vamos ver se eu consigo fazer aparecer um pouco melhor. Pronto, olha lá. Já deu uma melhorada, né? Pronto. É isso aí. Agora a gente vai para o segundo exemplo, um exemplo onde dá LI, que são os linearmente independentes. Vamos para o exemplo 2. Bom, pessoal, então o nosso exemplo 2, obviamente eu vou colocar um exemplo que a gente vai verificar a independência linear de vetores, tá? E eu vou dar uma explicação geométrica aqui para vocês, o que significa formar uma base vetorial, tá bom? Então, ó, verifique se os vetores U, que é igual a 2, menos 4 e 5, o V vai ficar apertado ali, então eu vou por aqui embaixo, V, vou colocar uma vírgula aqui, né, V, que é igual a menos 3, 1 e 7, e W, que é igual a menos 1, a menos 3 e a 4. Verifique se os vetores U, V e W são LI ou LD. Tá? Uma maneira diferente de perguntar aí, de acordo com o que eu fiz na anterior. Então, como eu disse para vocês, nesse caso a gente já vai começar um pouco diferente, né? A gente vai colocar assim, ó, suposta combinação linear. Suposta combinação linear. A gente vai dizer que é W é igual a alfa U. Lembrando que essa ordem aqui, eu estou adotando essa sempre, mas vocês podem adotar a ordem que vocês quiserem, tá? U, V e W, né? O importante é que aqui tem o alfa e o beta. E aí a gente já vai fazer o seguinte, o do alfa, que é o U, a gente já vai colocar naquela matriz de escalonamento da seguinte maneira, ó. Matriz de escalonamento, bota o vetor U aqui, 2, menos 4 e 5, certo? Põe o vetor V aqui na sequência, que é menos 3, 1 e 7. E o vetor W aqui na frente, que é menos 1, menos 3 e 4. Ok? Então aí. Então o que a gente vai fazer agora? Vai escalonar para verificar se é um sistema possível determinado ou se ele é possível
ou se ele é impossível, né? Se ele for impossível, é porque essa combinação suposta não existe. Então vamos ver. Para escalonar esse menos 4 já é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Ó, 2 para chegar no menos 4, basta multiplicar por 2. Não precisa, nesse caso, fazer a multiplicação cruzada. Multiplica por 2 e soma aqui embaixo, tá? Vamos ver como é que fica isso. Eu vou fazer na linha de baixo a continuação, tá? E depois eu continuo aqui na frente, conforme vai sendo necessário. Então aqui na linha de baixo, olha o que acontece, ó. Eu vou continuar com a primeira linha como ela é. Ok? A segunda linha é aquela que vai ser alterada. Então 2 vezes 2 dá 4, com menos 4 dá 0. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, com 1, menos 5. E menos 1 vezes 2 dá menos 2, com menos 3, menos 5 também. Então aí beleza, né? Copiamos a última linha, 5, 7 e 4. Ok. Para a gente continuar escalonando, eu vou ter que agora fazer o seguinte, gente. Eu vou ter que fazer a multiplicação trocada do 2 e do 5. Por exemplo, eu vou multiplicar aqui em cima por 5 e aqui embaixo por menos 2. E vou adicionar a de cima na de baixo para a gente ver o que vai virar, tá? Vou colocar um símbolo aqui para representar a continuação do sistema. Vou continuar bem aqui em cima para assim, para aproveitar mais espaço. Então, ó, 2, menos 3 e menos 1. 0, menos 5 e menos 5 não se alteram. A terceira linha é aquela que a gente vai alterar. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer um rascunho aqui embaixo. Lembra que a gente fazia um rascunho? Ó? Lá no vídeo de sistemas lineares, vocês vão ver isso aí, se vocês voltarem lá. 2 vezes 5 dá 10. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Menos 1 vezes 5 dá menos 5. 5 vezes menos 2 dá menos 10. 7 vezes menos 2 dá menos 14. E 4 vezes menos 2 dá menos 8. Soma tudo isso aí, cancela a primeira. Aqui dá menos 29. E aqui dá menos 13. Então a gente preenche essa linha lá. 0, que zerou, né? 0, menos 29 e menos 13. E aí a gente já pode apagar o nosso rascunho porque ele não vai ser mais necessário. Bom, sem o rascunho, agora a gente continua a escalonar. Só que agora eu tenho que escalonar esse menos 5 com esse menos 29 aqui. Lembra que o objetivo é fazer aquela escadinha aqui, assim, né? Então o próximo, ó, para fazer aquela escadinha é assim, né? O próximo a eliminar é o menos 29. Então eu vou ter que multiplicar aqui por 29 e aqui por 5, mudar o sinal desse para ficar sinais trocados e somar aqui, né? Vamos ver como é que fica isso? Vou fazer o rascunho aqui embaixo, tá? 0 vezes 29 dá 0. Menos 5 vezes 29, se fosse 10 era 290, metade vai dar 145. Então é menos 145. E aqui também, menos 145, porque também é 5 vezes 29. Aqui embaixo, 0 vezes menos 5 dá 0. Menos 29 vezes menos 5 dá mais 145. Olha que maravilha, ó. Vai escalonar, é o que a gente queria. E menos 13 vezes menos 5 vai dar mais 13 vezes 5, gente, dá 65. Bom, fazendo essa conta, ó, 0 está fora. Esse aqui vai cancelar. Ficou 0, 0. E aqui vai dar menos 80. Olha o que aconteceu com o sistema. Olha que interessante, ó. Continuando o sistema, né? Continuando aqui eu esqueci de colocar o símbolo de continuação. Continuando o nosso sistema, ele vai ficar assim, ó. 2, menos 3 e menos 1. 0, menos 5 e menos 5. E no último, na última linha, eu já vou apagar esse rascunho para não ficar atrapalhando, né? Na última linha ficou 0, 0 e menos 80. Aí você vai falar assim, beleza, professor, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Escalonou. O objetivo não era escalonar? Sim, era escalonar. Era fazer isso aqui, né? Só que tem um problema grave aqui. Vocês vão perceber que tem um problema com esse sistema. Deixa eu apagar esse rascunho aqui pra gente.
usar esse espaço para eu explicar que problema que é esse que ocorre. Se eu pegar essa matriz de escalonamento e fazer ela voltar a ser um sistema, o sistema ele era assim, ó. Presta atenção no sistema, ó. Era 2α menos 3β, que a gente nem chegou a escrever o sistema aqui, né? A gente foi direto para a matriz, para não gastar muito tempo com coisa repetida. Então, ó, 2α menos 3β igual a menos 1. Maravilhoso. A de baixo, menos 5β é igual a menos 5, porque o alfa dele está zerado. Lindo. Olha o último que virou. Não tem alfa, não tem beta, então ficou 0. 0 igual a menos 80. Agora, gente, isso aqui é o problema. O zero não é igual a menos 80. Isso aqui, na matemática, a gente diz que não existe. Esse sistema é impossível. Então, a nossa conclusão final aqui, olha só como é que finaliza a conclusão. Ó. Os vetores desse exemplo 2, né? U, V e W são... Oh, meu Deus, a caneta está ficando com a ponta grossa. São linearmente independentes e, sendo assim, formam uma base vetorial de, ó que importante, ó, que a gente está vendo agora, uma base vetorial de 3 dimensões. Como é que eu sei que ela tem 3 dimensões? Porque ela tem 3 vetores. Vetores LD não formam base vetorial, vetores LI formam. O que é uma base vetorial? É uma estrutura na qual eu consigo consolidar outros vetores, eu consigo criar vetores numa base como essa. Eu poderia ter os vetores aqui U, V e W, um não depende do outro porque eles são independentes, e eles podem ser usados como medição para escrever novos vetores, como por exemplo, eu faço um vetor aqui, um vetor N, e ele vai ter alguma quantidade de W, uma quantidade de V, uma quantidade de U para se compor, para sair daqui da origem e formar esse vetor, tá? Aqui eu tentei fazer uma coisa 3D aqui para vocês verem. Eu vou mostrar para vocês como que essa base vetorial de 3 dimensões funciona com versores. A gente vai ver esse exemplo agora focado em versores, tá? É mais fácil de fazer com versores, vocês vão ver, porque o versor ele tem muita coisa zerada, né? Ele tem muitos elementos ali nas suas coordenadas que são zerados. Tá bom? Então vamos dar uma olhada no exemplo 3. Bom, pessoal, para a gente resolver esse exemplo 3, como eu disse para vocês, a gente vai usar os versores, né? Então olha só para como que fica o exemplo, ó. Dá uma olhada. Ó. Mostre, até uma forma diferente de questionar, mostre a independência linear dos versores e olha só como a gente faz o i, ó. Quer ver, ó? A gente coloca o i assim, i, j, e, k. Então, versor a gente representa desse modo, né? E quem que é o IJK? IJK, só para vocês saberem, vamos já começar a fazer um modelo de resolução dos versores, dos versores IJK, vamos colocar assim, em R3. O que é R3? É uma base, é um espaço vetorial de 3 dimensões, tá? Então, o versor I, só para vocês lembrarem, o I ele era unitário em x e ele não tinha y nem z. Se a gente pensar em sistema de coordenadas cartesianas, é mais ou menos assim, ó. Imagine o plano cartesiano aqui, tá? Sendo x, y e z.
Aí eu venho aqui no x e faço o versor i. Quem que é o versor i? Ele é um vetorzinho aqui, ó, unitário, que está aqui no x. O j, ele é um versor unitário, que está aqui no y. E o k é um versor unitário que está no z. Como esse i aqui, ele tem uma unidade em x e ele não tem nenhum desvio para o y, nenhum desvio para o z, as coordenadas do i, elas são assim, ó. 1 para x, 0 para y, 0 para z. Aí o j, ele vai ser assim, ó. 0 para x, 1 para y, 0 para z. E o k, por sua vez, ele vai ser 0 para x, 0 para y e 1 para z. Então nós temos esses três versores, né? Quando eles são desse jeito, a gente chama de versores, e a gente vai verificar a independência linear deles. Então, para verificar a independência linear, eu vou fazer de novo aquela suposta combinação, que aqui a gente já sabe que não vai dar porque é independente, né? Ele é LI. Mas a gente vai fazer para mostrar. A ideia do exercício é mostrar. Então, ó, suposta combinação linear. Suposta combinação linear. A gente vai dizer que o K é igual a alfa I mais beta J. E vamos montar isso aí. Para montar isso, a gente vai montar naquela matriz de escalonamento direto. A gente vai pegar o I, lembrando que o que está com alfa é o primeiro da matriz de escalonamento. Deixa eu fazer de azul essa parte da resolução para ficar legal. Então a gente vai fazer assim, ó. 1, 0 e 0 é o nosso I. Aí o J é 0, 1, 0, que é o que está com o beta aqui, né, o beta J. E o K, que é o que está sozinho, ele vem sozinho aqui, que é 0, 0 e 1. Olha que bonito, virou uma matriz identidade, né? Ela é conhecida como matriz identidade. Na hora que eu vou escalonar, na verdade, quando eu começo a pensar em escalonar, eu olho para o sistema e ele já está escalonado. Olha que lindo. Ele já está escalonado, está muito bom. Então eu vou escrever isso em forma de sistema. Eu nem preciso gastar passos de escalonamento aqui. Eu já escrevo o sistema, que é alfa, 1 alfa mais 0 beta. Eu vou escrever até assim, ó, já que esse daqui sobe espaço, né? É igual a 0. 0 alfa, aqui é 1 alfa, tá? Mais 1 beta é igual a 0. E 0 alfa mais 0 beta é igual a 1. Na hora que eu elimino esses zeros, porque zerado cai fora, zerado não precisa colocar, ó, esse vai sair, esse e esse vão sair. Então olha só como é que vai ficar, ó. Ficou assim. Alfa é igual a 0. Beta é igual a 0. E ficou 0 igual a 1. Como a gente sabe que isso aqui não existe, né? Do ponto de vista matemático, 0 não pode ser considerado igual a 1. Isso aqui não existe. Nós acabamos de provar que os versores I, J e K são LI. E, gente, quando a gente tem vetores LI e eles são versores, a gente vai dizer que eles são LI e formam o que a gente chama de base canônica. E formam a base canônica. Opa! Canônica. Quem quiser pesquisar, a palavra canon, canônica vem de canon, e canon quer dizer régua, medidor. Então ela é a base medidora em R, nesse caso em R3. Ok? Os versores formam aquilo que a gente chama de base canônica, base medidora, tá bom? O nome é meio esquisito, mas a gente se acostuma com ele, tá? Base canônica.
A gente chama de base trivial, base principal, mas o nome mais comum, né, mais aceito matematicamente, é o nome de base canônica. Tudo bem, gente? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou passar para vocês dois exercícios, e esses dois exercícios a gente vai revisar na aula que vem, tá? São exercícios interessantes, dá para desenvolver bastante coisa aí e explorar bastante essa questão de dependência linear, tá bom? Então vamos ao exercício. Bom, então vamos lá, pessoal. Os exercícios, eles são esses aqui, ó. Primeiro exercício. Primeiro. Verifique se os conjuntos de vetores abaixo são Li ou LD. Se são LD, escreva a combinação linear correspondente. Ou se são Li, indique, você deve dizer, né, se eles são Li, indique que formam base. Ok? Então vamos lá. Primeiro conjuntinho de vetores, eu vou colocar aqui um vetor U, que é igual a 1, menos 4 e 3. Um vetor V, que é igual a menos 5, 2 e 7. E W, que é igual a menos 4, menos 2 e 9. Item B, a gente vai ter o vetor U, que vai ser 2, 1, menos 1. O vetor V, que será menos 3, 1 e menos 2. E o W, que será 5, não, 5 não, menos 4, 3 e menos 5. Pronto. Letra C. U, que é igual a 1, 3, 5. V, que é igual a menos 2, 4 e 1. W, que é igual a 1, 1, menos 3. E Z, vamos colocar aqui um vetor Z, um quarto vetor, tá, gente? Esse exercício explora um pouquinho mais, tá? A gente vai com 4 vetores agora. E aí esse vetor próximo aqui, ele vai ser o seguinte, ó. 1, 9, e 0. 1, 9, 0. Tudo bem? Vocês vão fazer com 4, segue o mesmo modelo, tá bom?
E o exercício 2, ele vai ser assim, ó. Mostre que I, que é igual a 1, 0, 0, 0. J, que é igual a 0, 1, 0, 0. K, que é igual a 0, 0, 1 e 0. E JK e L, que é igual a 0, 0, 0 e 1. Mostre que esses versores são versores LI e formam a base canônica em R4, porque nós temos 4 versores. Tudo bem, gente? Então são esses 2 exercícios para vocês fazerem. Nós vamos, na aula que vem, apresentar para vocês a correção desses 2 exercícios, tá? Então anotem, façam, tentem fazer os exercícios, é importante a prática, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, é isso aí. Então espero que vocês tenham aproveitado aí a nossa aula de dependência linear, né? Uma aula que a gente aprendeu bastante coisa sobre base vetorial, sobre a aplicação de combinações lineares, né? Bastante útil. Espero que vocês tenham aproveitado. E quem não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like no vídeo, apertar o sininho, compartilhar com quem vocês conhecerem, para esse vídeo alcançar mais gente e poder ajudar mais pessoas que têm dúvidas. Beleza, gente? Até mais. Não esqueça, se vocês tiverem dúvidas, comentem!